Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Êxito em Ensino Jurídicos. Meu nome é Leonder e vou dar algumas dicas aqui para vocês para a prova do exame da ordem. Pessoal, vamos falar sobre tutelas provisórias. É uma matéria que constantemente tem sido cobrada no exame da ordem das mais diversas formas. Então, vamos fazer uma passagem geral aqui a respeito delas. As tutelas provisórias são divididas em tutelas de urgência e tutela da evidência. Muita atenção. Tutela de urgência pode ser a tutela antecipada ou a tutela cautelar. Artigo 300 do CPC. Requisitos para concessão de tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada. São dois cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Costuma que questões cobram lá que a questão às vezes até muito simples, em que fala-se que para concessão da tutela de urgência basta o perigo de dano independentemente da probabilidade do direito ou basta a probabilidade do direito independentemente do perigo de dano. Não, os requisitos para a tutela de urgência são cumulativos, tem que ter os dois. E a tutela provisória na modalidade de tutela da evidência. Existe apenas a evidência do direito nos casos previstos no artigo 311 do CPC. Então veja aqui, basta a evidência do direito. Não se exige o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na tutela da evidência não se exige o perigo da demora. Pontos importantes sobre as tutelas de urgência, tanto a cautelar quanto a tutela antecipada. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente. O que é concessão liminar? A concessão liminar é antes do réu ser ouvido. Tudo que é liminar diz respeito ao início do processo, antes da citação. E, do mesmo forma, a tutela provisória de urgência concedida liminarmente é aquela que pode ser concedida antes do réu ser ouvido. E ela pode ser concedida não só antes do réu ser ouvido, ela pode ser concedida após justificação prévia, pode ser concedida após a contestação, ela pode ser concedida até na sentença, mas até a sentença pelo juiz de primeiro grau. Se for em grau de recurso, a tutela recursal poderá ser apreciada pelo tribunal. Igualmente, ela pode ser revogada a qualquer momento em decisão fundamentada, considerando a sua provisoriedade. Ela pode ser revogada na sentença, pode ser revogada após a contestação, não tem momento específico em que ela pode ser revogada, desde que o juiz verifique que os requisitos para a sua concessão já não mais existem ou que o réu o convença do sentido contrário. Mais um ponto a ser observado. E essa questão já foi cobrada no exame da ordem. Para a concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, idônea, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então veja aqui, o juiz fixa a caução, ele pode, o juiz vai verificar caso a caso se é necessário ou não. Então ele fixa a caução e ela pode ser dispensada caso a parte não tenha condição de pagar a caução. Qual que é o valor? A lei não estabelece. Inclusive, já houve questão do AB que falou que o juiz deve fixar em 50% de determinado valor. Não, a lei não especifica. O juiz deve fixar a caução de forma que seja um montante idôneo para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Terceiro ponto, tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Aliás, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente também tem sido bastante cobrada. Artigo 303. Preste atenção na redação do artigo 303. É muito importante a leitura do texto legal. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, essa tutela antecipada em caráter antecedente,
a petição inicial, o autor vai pedir apenas a tutela de urgência e vai fazer uma exposição do que vai ser o pedido posterior. Ele vai complementar a petição inicial posteriormente. A questão é tão urgente que o autor não pode esperar, que tenha todos os requisitos suficientes para ajuizar a ação principal. Então, ele se limita a pedir a tutela antecipada para depois ajuizar o pedido principal, apresentar o pedido principal. Se a tutela em caráter antecedente for deferida, o autor tem o prazo de 15 dias ou outro prazo que o juiz fixar para complementação da sua argumentação. Ele apresentou um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, foi concedida, a partir dali ele tem 15 dias para apresentar o pedido de tutela final com complementação das argumentações e juntar os documentos que forem necessários. E se o autor não fizer essa complementação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito e vai ter a revogação da tutela concedida. Artigo 303, parágrafos 1º, inciso 1 e parágrafo 2º do CPC. Agora, se a tutela antecipada em caráter antecedente for indeferida, preste atenção, o autor deverá emendar a petição inicial em 5 dias. Aqui que está a diferença. Se ela for deferida, o autor tem 15 dias para emendar. Se ela for indeferida, o prazo é menor. O juiz indeferiu, autor, venha e adite a petição inicial, emende a petição inicial sob pena de indeferimento da petição inicial. Deferimento da petição inicial é um caso de extinção sem análise de mérito. Mais um ponto. A tutela antecipada concedida em caráter antecedente torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto recurso apropriado, que é o agravo de instrumento. Então, o juiz concedeu tutela antecipada em caráter antecedente, o réu, no prazo de 15 dias a partir da ciência da decisão, não interpõe o agravo de instrumento, o processo é extinto e a tutela antecipada mantém seus efeitos. Então, é como se a lei estabelecesse que se o réu não recorreu da decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente, ele se conformou com ela. Não apresentou recurso de agravo de instrumento, então o processo extinto e a tutela mantém seus efeitos. Mas, após a extinção desse processo, quaisquer das partes podem ajuizar a ação para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, certo? Agora, sobre a tutela de evidência, alguns pontos importantes que vocês devem se atentar, aos quais vocês devem se atentar. As tutelas de evidência estão previstas no artigo 311 do CPC. Como já dito anteriormente, para a concessão da tutela de evidência, não se exige o perigo de dano em razão da demora. Basta a evidência do direito nos casos previstos no artigo 311. Quais que são esses casos? Inciso 1. No caso em que ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, o réu está travando o processo. O réu trava o processo e o processo está demorando e o autor está sendo prejudicado. Então, nesse caso, a tutela de evidência pode ser concedida, mas somente após a contestação do réu, pois antes disso não se pode presumir abuso de direito ou propósito protelatório. Presta atenção aqui. Aqui não se admite a concessão liminar de tutela de evidência com base no abuso de direito de defesa ou propósito protelatório do réu. Já foi cobrado do exame da ordem um caso em que o juiz concedeu liminarmente a tutela de evidência com base no abuso de direito ou propósito protelatório, se baseando em comportamento do réu em outros processos. A questão estava errada, porque o abuso de direito ou manifesto propósito protelatório tem que ser visto naquele processo específico e não em outros, certo? Então, depois da contestação, o juiz pode conceder a tutela de evidência se houver manifesto propósito protelatório ou abuso de direito de defesa. Inciso 2. A partir de agora, no inciso 2, 3 e 4, prestem atenção que nesses casos aqui a tutela de evidência é baseada em prova documental, ou seja, na inicial
na petição inicial já tem prova documental suficiente do direito do autor. Mas existe um requisito a mais. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser provadas apenas documentalmente, já tem prova pré-constituída na inicial, prova documental, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então, exige prova documental, mais tese fixada em recurso extraordinário pelo STF, ou em recurso especial repetitivo pelo STJ, ou incidente de resolução de demandas repetitivas, ou incidente de ação de competência, ou ainda em súmula vinculante. Nesse caso, preste atenção, nesse caso de prova documental mais tese vinculante fixada por tribunais, admite-se a tutela de evidência liminarmente, ou seja, antes da citação. Mais uma hipótese também que exige uma prova documental é nos casos de pedido de rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Então, o pedido de rei persecutório é um pedido em que o autor busca, reivindica, persegue uma coisa. Então, o contrato de depósito está depositado eventualmente uma joia com o banco, foi deixado em penhor e o banco não devolve, ele já deveria ter devolvido. Então, o pedido de rei persecutório se busca aquela coisa. No caso de contrato de depósito, ele está previsto no artigo 627 seguintes do Código Civil. Se houver prova adequada do contrato de depósito, também pode ser concedida a tutela de evidência antes da citação, ou seja, que também pode ser concedida liminarmente. E, por fim, o caso de tutela de evidência, quando a petição inicial for instruída também com prova documental suficiente dos fatos alegados pelo autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável, ou seja, aqui existe prova documental mais ausência de prova contrária pelo réu. Agora, aqui, por óbvio, a tutela de evidência não pode ser concedida antes da citação, porque tem que ver se o réu, na contestação, vai juntar alguma prova. Então, se o réu não juntou prova e já tem uma prova que não, uma prova suficiente do direito do autor, o juiz já pode conceder a tutela de evidência, certo? Então, bastante atenção. As hipóteses do inciso 1 e 4 do artigo 311 não admitem a tutela de evidência antes da citação. As hipóteses do inciso 2 e 3 do artigo 311 admitem a tutela provisória de evidência antes da citação, certo? Então, bastante atenção para esses pontos e bons estudos.